Esse é o exemplo 4.16 do livro Introdução à Mecânica dos Fluidos, sétima edição do Fox. Ele fala que ar a 14,7 psia, a 70 graus Fahrenheit, entra em um compressor com velocidade desprezível e é descarregada a 50 psia, a 100 graus Fahrenheit, através de um tubo com área transversal de 1 pé quadrado. A vazão em massa é 20 libramassas por segundo. A potência fornecida ao compressor é de 600 HP. Determine a taxa de transferência de calor. Bom, então vamos lá, né? Aqui estão todos os dados que ele deu para a gente, né? A pressão na entrada aqui em 1, 14,7. Velocidade 1 é desprezível, então a velocidade 1 é 0. A temperatura 1 é de 70. Na saída eu tenho uma pressão então de 50 psia, a área 2 aqui é de 1 pé quadrado e a temperatura 2 de 100 Fahrenheit. Né? Desenhei aqui o meu volume de controle, tá? E eu tenho aqui, né, entrada e saída de fluidos. Bom, quais são as nossas considerações? A primeira consideração é que meu regime ele é permanente. A segunda consideração, a gente vai considerar o ar como um gás ideal. A gente vai considerar também a área 1 e 2 perpendicular à velocidade. Né? Então, desenhei aqui o meu volume de controle perpendicular à velocidade. Tá? E vou considerar também que o ponto 1 e o ponto 2 estão na mesma altura. Bom, então aqui a gente tem as nossas equações. Tá? A gente tem aqui a nossa equação, né, de conservação de massa e aqui a minha equação da primeira lei da termodinâmica. Bom, meu regime ele é permanente, né? Então esse termo aqui ele vai para zero, né? Então, pela lei de conservação de massa, a gente sabe aqui, ó, que na entrada eu tenho o V entrando e o dA saindo, então eu tenho menos ρ1, V1, área 1, mais aqui na saída eu tenho V saindo e o dA saindo. Então eu tenho ρ2, V2, área 2, e isso tem que ser igual a zero. Né? Então essa é a nossa equação da conservação de massa. Eu posso falar também que ρ1, V1, área 1 tem que ser igual a ρ2, V2, área 2, e a gente sabe que isso é igual a vazão mássica. Bom, a nossa equação, né, da primeira lei da termodinâmica é essa equação aqui de baixo. Né? Bom, como o regime é permanente, esse termo aqui também vai para zero. A gente não tem outros trabalhos e também a gente não tem trabalho de cisalhamento, porque a área 1 e a área 2 são perpendiculares à velocidade. Tá? Então, a gente também não tem trabalho de cisalhamento. Bom, e o que a gente quer? Né? A gente quer justamente esse Q, que é a taxa de transferência de calor. Né? O WS ele deu para a gente, né, que é de 600 HP. Bom, então vamos lá. Trabalhando essa equação, né, a gente vai ter então, né, que esse meu Q, que é a taxa de calor que eu quero, vai ser igual ao WS, né, passei para o outro lado, mais aqui eu vou ter então essa integral, né, essa integral na superfície de controle, né, de E mais PV ρ VdA. E a gente tem que lembrar que o E é igual a U mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ. Né? Então vai ser a integral na superfície de controle de U mais PV mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ, né? ρ VdA. Certo? Então, essa é a nossa equação. Bom, a gente pode então trabalhar essa equação. Né? Bom, eu tenho aqui que trabalhar as superfícies da entrada e da saída. Né? Então, a minha taxa de calor vai ser igual a WS. Na entrada, né, o VdA ele vai ser negativo, então menos, né, o U mais PV, a gente já viu que é o quê? Não é entalpia?
Então, é o H1 mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1, né? Que multiplica o quê? Ρ1, V1, área 1. Na área 2, o meu VDA é positivo, então vai ser mais H2 mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2, né? Que multiplica Ρ2, V2, a área 2. Bom, o que é Ρ1, V1A1 ou Ρ2, V2A2? Não é minha vazão mássica? Certo? Então, eu posso falar que a minha taxa de calor vai ser igual, então, ao WS, né? Mais vazão mássica, que multiplica, né? H2 menos H1, certo? Mais V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2, mais G, que multiplica Z2 menos Z1. Tá? Então, essa é a nossa equação. A gente considerou que Z1 era igual a Z2, então esse termo aqui ele vai para zero. Uma outra consideração que a gente fez, na verdade ele falou que a gente tem que essa velocidade na entrada é desprezível, né? Então V1 é muito próximo de zero. Então esse termo aqui também vai para zero. Tá? Então a nossa equação ela vai ficar que a minha taxa, né, de calor vai ser igual a WS mais vazão mássica que multiplica H2 menos H1, né, a diferença aí de entalpia, variação de entalpia, mais V2 ao quadrado sobre 2. Tá? Então, essa é a nossa equação. Bom, o ar, né, como um gás ideal, tá? A gente considera, então, que essa variação, né, de entalpias, né, H2 menos H1, vai ser igual ao calor específico do ar, que multiplica T2 menos T1, certo? Então, a gente pode, então, calcular essa diferença de entalpias. E a velocidade? A velocidade 2, ó, a gente pode falar o seguinte, Ρ2, V2, área 2 não é igual a vazão mássica? Tá? Eu preciso encontrar, então, V2. V2 vai ser igual a vazão mássica dividido por Ρ2 vezes a área 2. A vazão mássica eu já tenho, ele deu para a gente. A área 2 eu também já tenho. Eu preciso calcular, então, a massa específica na saída. Como eu calculo essa massa específica na saída? Eu vou calcular a massa específica pela lei dos gases ideais. Né? Então, a gente sabe que PV é igual a nRT. Tá? Então, eu posso falar aqui que o P vai ser igual. O que é o N? O N não é a massa dividido pela massa molar? Tá? Eu vou te colocar aqui a massa molar dividindo aqui no R e vou colocar o V aqui dividindo a massa dividindo pelo V. Tá? E aqui eu tenho o T, né? Então, a pressão vai ser igual massa dividido pelo volume, é a massa específica. Esse R pela massa molar é a constante específica para aquele gás, né? No nosso caso é o ar, vezes o T. Né? Então, né, a gente sabe o quê? Que P2 vai ser igual ao Ρ2 RT, né? Ou então, né, que o Ρ2 vai ser igual a P2 dividido por R, que é T2 também. Tá? Então, aqui a gente tem uma expressão para massa específica 2. Então, né, substituindo aqui, né, no Ρ2, a gente vai ter que a velocidade 2 vai ser igual a vazão mássica dividido por Ρ2. Ρ2 é P2, o R e o T2 vai aqui para cima, V dividido aqui
pela área 2. Tá? Então, a gente tem aí uma expressão, né, para a minha velocidade 2. Tanto o calor específico do ar como a constante R, né, para o ar, a gente pode encontrar, tá, no apêndice A6. Tá? Então, no apêndice A6. Tá? O CP ele vai ser igual a 0,2399 BTUs por libra-massa grau Rankine. Tá? E o valor, né, do R para o ar vai ser igual a 53,33 pés vezes libra-força dividido por libra-massa vezes grau Rankine. Tá? Então, a gente vai utilizar esses valores que a gente pode encontrar lá no apêndice A6. Bom, então vamos lá. A gente pode primeiro calcular a velocidade. A velocidade V2 vai ser igual à vazão mássica. A vazão mássica, ele disse para a gente que era 20 libramassas por segundo, vezes o R, 53,33 pés vezes libra-força dividido por libra-massa vezes grau Rankine, vezes, a gente precisa agora da temperatura 2, tá? A temperatura 2, vamos voltar aqui, ó. Ele falou para a gente que a temperatura 2 era de 100 graus Fahrenheit. Para transformar, né, o Fahrenheit para o grau Rankine, eu tenho que somar 460. Então, 460, tá? Mais 100, a gente vai ter, então, 560 graus Rankine. Então, massa, vazão mássica, o R, o T, eu tenho que dividir pela pressão, tá? A pressão, ele falou que era de 50 psia, tá? Então, 50, né, libra-força por polegada quadrada, tá? 50 libra-força por polegada quadrada. Bom, uma questão importante é que a pressão, ela tem que ser a pressão absoluta, tá? E no exercício, ele já deu pra gente o valor da pressão absoluta, né? Quando a gente tem psia, né, significa o quê? Libra-força por polegada quadrada, o A é o de absoluta, né? Se fosse manométrico, seria o psig, né? Então, o A ele é absoluta e o G ele é manométrica, né? Então, lembrando que a gente tem que usar sempre a pressão absoluta, tá? Bom, então a gente tem aqui, né, dividido pela pressão, que é 50 libra-força por polegada quadrada, e vou dividir pela área, a área é 1 pé quadrado, tá? Bom, eu tenho essa polegada aqui, eu ainda vou ter que transformar essa polegada quadrada para pé quadrado. A gente sabe que 1 pé é igual a 12 polegadas, então eu vou ter que elevar tudo isso daqui ao quadrado. Fazendo essa conta, a gente vai encontrar então V2 igual a 82,96 pés por segundo. O libra-massa aqui vai cortar com esse libra-massa. Eu tenho libra-força, vai cortar com esse libra-força. Polegada quadrada com polegada quadrada. Pé quadrado com pé quadrado. Rankine com Rankine. Sobrou aqui só pé por segundo. Bom, no exercício ele falou para a gente que a potência do compressor era de 600 HPs, né? Mas essa potência ela é fornecida ao volume de controle. Então, esse meu WS ele é negativo, tá? Então vai ser menos 600 HP, tá? E a gente vai ter que transformar então para BTU por segundos. A gente sabe então que 1 HP
tá? Ele é igual a 2.545 BTUs por hora, tá? Então, a gente vai transformar aqui, né, a hora para segundo, 1 hora, 3.600 segundos, né? Então, a gente vai encontrar aqui a unidade BTUs por segundo. Isso aqui vai dar, então, menos 424,17 BTUs por segundo. Bom, então a nossa equação, né, que a minha taxa de calor, né, era igual a WS. O WS, então, é menos 424,17 BTUs por segundo, mais vazão mássica, que era de 20 libramassas por segundo, que multiplica CP vezes o ΔT, né? O CP, ó, é 0,2399 BTU por libra-massa grau Rankine vezes T2 menos T1. Né? T2 menos T1, ele falou para a gente, né, que o fluido sai, né, que o ar sai a 100 graus Fahrenheit e entrava a 70. Né? Então, o delta de Fahrenheit é o mesmo do delta de Rankine. Né? Então, o meu delta aqui são de 30 graus Rankine. Tá? Mais V2 ao quadrado sobre 2. V2 a gente acabou de calcular, que é 82,96 ao quadrado dividido por 2. A unidade vai ficar pé quadrado por segundo ao quadrado. Então, né, o meu valor de Q, da minha taxa de calor, vai ser igual a menos 424,17 BTUs por segundo, mais. Quando a gente faz essa multiplicação aqui, ó, libra-massa vai cortar com libra-massa, grau Rankine com grau Rankine, vai sobrar BTUs por segundo. Tá? Então, essa multiplicação aqui vai ser igual a 143,94 BTUs por segundo. Tá? E a gente tem ainda o último termo que eu vou fazer em separado, tá? Porque a gente vai ter que fazer algumas conversões de unidades. Então, a gente tem aqui, ó, 20 libramassas por segundo vezes 82,96 ao quadrado sobre 2 pés quadrados por segundo ao quadrado. Tá? Aqui, eu vou trabalhar, então, com a nossa definição, né, de slug. Tá? A gente sabe o quê? Que 32,2 libramassas, né, é igual a um slug, certo? E o slug é igual a libra-força vezes segundo ao quadrado dividido por pé. Tá? Então, vamos ver o que sobrou aqui, ó. Libra-massa, né? Cortei com libra-massa, o slug com slug, segundo ao quadrado com segundo ao quadrado. Vem aqui o pé com o pé. Então, sobrou aqui a libra-força vezes o pé. Né? E libra-força vezes o pé é a unidade de BTU. Tá? Então, a gente sabe aqui, ó, que 1, tá? Vou multiplicar aqui, 1 BTU é igual a 778 libra-força vezes pé. Tá? Então, aqui, ó, vai sobrar BTU por segundo. Tá? Bom, então, né, se a gente fizer essa conta, a gente vai encontrar um valor de 2,74. Tá? 2,74. Então, né, o meu valor da minha taxa de calor vai ser igual a menos 424,17 mais 143,94 mais 2,74.
isso aqui vai ser igual a menos 277,48 BTUs por segundo, que é a resposta, então, do nosso problema.